Olá a todos, gostaria de saudar a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar também a todos para que pudesse fazer uma análise da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema central tratamento bíblico, ansiedade e depressão. O autor da revista desse trimestre é o pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Vamos estudar essa semana, irmãos, a lição 9. Que tem como título A Depressão por Conta da Comparação. O texto bíblico, o texto básico, Salmo 73, 13. E diz assim: a depressão por conta da comparação, experiência de Asaf, quando a prosperidade dos outros acaba com nossa harmonia. E gostaria também agora de fazer uma oração ao Senhor, agradecendo por esse estudo. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós queremos te agradecer esse momento em que pessoas ouvirão esse estudo, que possa ser de grande auxílio para as suas vidas, para suportar momentos difíceis que muitas das vezes não suportamos. Muito obrigado, em nome de Jesus. O autor ele começa dizendo assim, irmãos: praticamente é impossível viver sem fazer comparações. A grande questão é que a maioria das vezes encontramos do lado de lá alguém mais bonito, mais rico, mais inteligente, independente de sua condição religiosa. Existem muitas pessoas que não servem a Deus, blasfemam de Deus, ignoram os valores de Deus e mesmo assim possuem uma aparente vida fácil. Possui mais dinheiro, mais posições, mais bens, mais oportunidades, mais seguidores, mais amigos, viajam mais e festejam mais e, por fim, possui mais alegria que muitos cristãos. É impossível que agora mesmo você tenha em mente uma ou mais pessoas assim. É claro que nós, quando analisamos esse contexto, nós vamos ver que muitas das vezes realmente o autor está colocando aqui coisas que realmente existem, né? Pessoas que, ainda que blasfemam de Deus, falam mal de Deus, mas são pessoas prósperas. Muitos, por conta desse quadro, chegam a acreditar que Deus não é justo, que não se importa com sua condição e que não recompensa aqueles que o servem com interesse de coração. É bem verdade que existem aqueles que sofrem com tais comparações, mas que consegue fazer uma leitura mais real e cristã de tudo, a ponto de vencer todas as tristezas, revolta que tudo isso pode provocar. Porém, se faz necessário pensar naqueles cuja mágoa com a vida que eleva é tão grande e a revolta tão intensa que acaba adoecendo. Então, muitos têm adoecido por conta dessa maneira de viver, pensando que Deus não está olhando para ele, que ele não é importante para Deus, porque tem uma vida assim que não tem prosperidade. Vive olhando para os mais afortunados, que às vezes são da própria família, do seu próprio ambiente de trabalho, da sua própria vizinhança ou entre os seus próprios amigos, lamentando a sua condição, explodindo com a vida a ponto de não querer mais pertencer a este mundo. Podemos encontrar um quadro bastante semelhante à vida de Asaf, uma pessoa que sofreu muito com a prosperidade dos ímpios e da sua época, com a inveja que tinha e do status que muitos desfrutavam, mas que ele não estava nem próximo de experimentar. Aqui, irmão, temos uma experiência, né, de Asaf, que olhava, está baseado aqui no texto, né, que nós vamos ler agora. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Esse é o texto básico de 73, Salmo 73 e 13. Antes de comentar sobre esse assunto de Asaf, eu vou ler aqui, né, que diz assim: Asaf era um dos 3 músicos principais do tabernáculo de Davi, ao lado de Emã, Etã, e ele era um levita, filho de Berequias, portanto, da linhagem dos sacerdotes hereditários.
embora não saiba se ele de fato era sacerdote. Sua genealogia é derivada do clã levítico de Gerson. Esse assunto está em 1 Crônicas 6, 24 e 28. Os irmãos depois podem conferir. Os descendentes de Azar, por centenas de anos, preservaram o ofício de músico diante do Senhor, sendo chamado de os filhos de Azar, termo que se tornou quase equivalente a cantor ou músico. Aí tem vários textos referentes a isso, né? Asaf é mencionado na Bíblia pela autoria do Salmo 50, dos Salmos 73, esse que nós vamos ler, de 83, e ao todo são 12 salmos que Asaf fez ao todo, né? Ele era um compositor, vamos dizer assim. E o que acontecia com Asaf? Asaf, vendo as situações do mundo, né, as pessoas em volta dele, para a prosperidade que eles conseguiam, e o que incomodava Asaf é que ele era uma pessoa obediente a Deus e as outras pessoas não obedeciam a Deus, mas a si mesmo era próxima. Mas nós não sabemos em que condições essas pessoas eram próximas. O primeiro ponto da revista diz assim, quem foi Asaf? Então nós já demos uma introdução. Eu esqueci de mencionar o significado do nome Asaf no hebraico, que significa Deus foi benevolente para mim, né? Então é muito interessante o significado do nome Asaf. Deus foi benevolente para mim. Diz assim o primeiro tópico. Quem foi Asaf? Quem era Asaf? Foi nomeado pelo rei Davi para ser responsável pelos cânticos na casa do Senhor. Lembrando, irmãos, que antes disso, lá na casa do Senhor não tinha o ministério de cântico, nem de música. Mas ali Davi, ele introduziu na casa do Senhor esse ministério. Isso está registrado em 1 Crônicas 31 a 40. Depois os irmãos podem verificar. Como já falei, ele era levita. Quem eram os levitas? Da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, que mais tarde foi escolhido pelo ministério de Arão, que seria eternamente, né, sacerdote ali naquela linhagem. Nomeado como principal cantor quando era a arca do concerto foi levada para Jerusalém, em várias ocasiões, quando havia festas nacionais. Lembrando aqui que essa arca, né, a arca do concerto, estava na casa de Obed-Edom, quando ali ficou, né, e viram que Davi observou que Obed-Edom foi muito abençoado e houve prosperidade. Então Davi sentiu um desejo de trazer essa arca para mais perto, né, e futuramente colocar no templo da casa do Senhor. E diz assim, isso está registrado em 1 Crônicas 16, 5, 7. 16, 5, 7. Depois os irmãos também podem ler. Liderou os louvores quando Salomão consagrou o templo que construiu. Nós sabemos que o templo só foi construído na época de Salomão, né? Quando Salomão construiu. Isso está em 2 Crônica 5:12. Seu nome é encontrado no título de 12 salmos, nos salmos 50, 73 e 83. O 73 ele diz assim, a prosperidade dos ímpios faz duvidar a justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Então, é o Salmo 73 que nós estamos baseando esse estudo, né? E diz assim, nesse estudo, vamos destacar o número 73, nesse salmo que Asaf abre o seu coração para mostrar como chegou a uma profunda tristeza, a um coração extremamente amargurado, com as dores no corpo e na alma, né? Sabemos que o nosso coração armazena muitas coisas. E quando Asaf observou que os ímpios, as pessoas mal, né? Ela estava sendo muito próspera, né? Mas ele não entendia de onde vinha essa prosperidade, se era uma pessoa justa, correta, benigna, né? Então ele colocou assim, como que pode essas pessoas, né?
ter tanta prosperidade e muitas das vezes o justo não ter, né? E é um coração extremamente amargurado, com dores no corpo e na alma. Nós vamos ver no versículo 21 desse salmo, que está assim, escrito assim: assim o meu coração se azedou, e sinto picada dos meus rins. Olha só, assim o meu coração se azedou, e sinto picada dos meus rins. A dor foi tão grande que ele sentia essas dores, como se quase abandonou a fé em Deus por conta dessa depressão, né? Desse desvio de comportamento, vamos dizer assim. É mais um desvio, né? Como se quase abandonou a fé por conta dessa tristeza, né? Dessa depressão. Então tá no Salmo 73, logo no início aqui, que ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou que se escorregasse os meus passos. Motivo que trouxe Asaf a essa situação é o mesmo que por muitas vezes nos incomoda nos dias complicados que vivemos. Nós vemos aí pessoas vivendo aparentemente uma prosperidade, mas nós não sabemos da origem dessa prosperidade que ele tem. Em determinado momento da vida, Asaf se deu conta que os ímpios prosperavam mais do que ele, e um homem piedoso, né? Então ele se sentia prejudicado pela essa prosperidade que ele se sentia ali, né? Que estava servindo a Deus e muitas das vezes não tinha os benefícios. E isso começou a incomodá-lo. Bens, posse, coisas da vida que Asaf gostaria de ter e não conseguia, mas que os ímpios, a sua desonestidade, olha só, na sua desonestidade, quantas pessoas se enriquecem através de uma desonestidade, muitas vezes envolvido com crimes, né? E nós não sabemos a falcatrua. Acaba conseguindo aquilo que revoltou Asaf. Ele desabafa sem vergonha alguma, com o coração cheio de inveja pela prosperidade dos perversos. Nós vamos ler o versículo 3, que diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Quando nós estudamos esses textos, nós observamos que coisas que os homens de Deus fizeram, e Deus nos alerta para que nós não tenhamos a inveja desses homens, né? Homens que perversos, né? Que adquirem seus bens materiais com desonestidade. Ele destaca a sua vida cheia de trabalho, responsabilidade, preocupações, dificuldade, e fala da vida dos perversos que prosperam. Então ele faz uma comparação aqui do 4 ao 13, que diz assim: porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. E ele está falando dos ímpios. Não se acha em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba a serra como um colar, e veste de violência como um de um adorno. Muitas vezes estão envolvidos na violência. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabunda imaginação no seu coração, sempre maquinando, né, o mal. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, oprime as pessoas, fala arrogantemente, ergue a sua boca contra os céus e sua língua percorre a terra. Olha só, muitos são zombadores de Deus, pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio ele espreme. Ele diz: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo, questionando se Deus está vendo essas coisas. Eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança, e se aumenta a riqueza. Muitos põem a sua segurança no dinheiro, né, na riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Aí diz assim ainda, né? Isso aqui, né? A verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Então, você vê que ele coloca toda a situação ali diante de Deus. Das palavras, certamente foi inútil manter puro o coração, é o versículo 13. Ele demonstra até o ponto que chegou. Nos versos 15 e 16, ele diz assim: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Aparentemente, no início, ele não encontrou uma razão para aquilo, né? E ele disse: ele não via resposta a essa situação.
até que fez o que deveria ter feito desde o início. Nós erramos muito, irmão, porque buscamos as soluções em outros lugares, mas não buscamos aonde realmente devemos buscar, que é com Deus, né? No centro da vontade de Deus. E nós esquecemos que Deus é o principal, né? Que Deus é o que nos mantém vivo, né? E por essa situação que nós buscamos compreender a verdade. E ele disse, dois aspectos que precisam ser considerados nesse momento, em primeiro lugar, é o fato de que a corrupção inevitável faz uma pessoa enriquecer. E uma vez feita com inteligência, com planos bem articulados, com uma manobra bem montada, aqueles que estão envolvidos, né, na maracutaia vai colher os seus frutos, e seja em dinheiro, título, ascensões. Quando olhamos de longe, sem conhecer a origem dos bastidores da tamanha prosperidade, ficamos perplexos, até invejamos tais condições. O fato é que os corruptos sempre estarão em uma condição financeira e material acima da nossa, mas a Bíblia nos mostra onde isso vai dar. Nós vemos que aqui no versículo, quando ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Muitos não procuram a casa de Deus, não procuram o caminho do Senhor, e por isso não vê a razão dos fins do ímpio. Em segundo lugar, o fato é que, infelizmente, ainda existe um ensino muito estranho ao colhermos a palavra de Deus quando estudamos com sinceridade, seriedade, que é o de que todo filho de Deus, pelo simples fato de ser filho de Deus, não pode ou não deve passar por dificuldade. Basta declarar a vitória em nome de Jesus sobre toda dificuldade para que ela vá embora, dando lugar assim à prosperidade e ao conforto, né? E quando a Bíblia não ensina a verdadeira assim, mas lamentavelmente este tem sido motivo de muitos crentes entrarem em depressão. Muitas pessoas acham que ser crente é ter uma vida boa, uma vida com fartura e tal. Deus dá e supre todas as nossas necessidades, né? Mas o verdadeiro evangelho não é isso. E nós vemos que desde o início Jesus Cristo tem ensinado a gente como devemos comportar na presença de Deus. Perde a vontade de viver apenas porque, na comparação com aquele irmão mais próximo, você acha esquecido ou amaldiçoado por Deus. Interessante, né? Muitas pessoas não conseguem os bens material, riqueza, propriedades e acham que Deus se esqueceu dele. Não é isso, né? Segundo ponto, diz assim, a grande resposta de Asaf. Então, no versículo 17, que eu já tenho lido, né? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando ele entra no santuário de Deus, na presença soberana de Deus, que controla o mundo e tudo que nele há, ele começa a entender as verdades por trás de todo o cenário positivo que ele via. Ele descobriu todo engano que havia naquela aparente prosperidade, momentâneo conforto, que se tem como fruto do pecado é apenas aparente e não dura muito. Então, não devemos ter em nossa mente o desejo do ímpio, como o ímpio pensa, porque são momentâneos, que é pecado, e aparentemente não dura para sempre. Mas nós permaneceremos para sempre na presença de Deus. Só a luz de Deus nos permite ver e entender isso. Desde aqueles dias, muitos enganam, traem, trapaceia, mente, achando que suas vidas, a alegria depende disso, né? Isso quando o ímpio tem esses pensamentos. Na presença de Deus, Asaf entendeu que a prosperidade, fruto da honestidade, é um paraíso disfarçado, né? Então ele entendeu que ali, nada daquilo ali valia. Cujo fim é dor e grande destruição. Nós sabemos que todos nós vamos ser julgados um dia. Então, certamente, tu o puseste em lugares escorregadios e tu os lança à destruição. Lugares escorregadios, né, pode levar à queda e à ruína de muitas pessoas. Este que hoje sorri e se deleita no resultado da corrupção serão em breve totalmente aniquilados de terror. No 19. Diz assim, como cai na desolação, quase no momento fica totalmente consumido de terrores.
Sua alegria é passageira, sua prosperidade também, e aqueles que o invejam também serão levados pela mesma destruição. Todavia, Asaf só percebeu isso quando buscou Deus. Foi na presença de Deus que os olhos de Asaf se abriram para perceber o engano que a momentânea prosperidade dos ímpios representava. Então ele viu que realmente aquela aparente prosperidade levaria à queda daqueles homens. Quando se viu na presença de Deus, Asaf entendeu que ele é o nosso tesouro mais precioso. Ele quem? Jesus, Deus, né? É o nosso maior tesouro. É um homem que tem Deus, que tem Jesus, que tem todas as coisas. É nossa riqueza, nossa prosperidade. Suas palavras no verso 25 e 26. 25 e 26 diz assim: a minha carne, meu coração desfalece, mas Deus é minha fortaleza, o meu coração, minha porção para sempre. A quem tenho eu no céu como senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Né? São das mais belas em toda a Bíblia. Aqui podemos perceber o quanto nosso olhar é definidor para a nossa saúde emocional. Não são os olhos do rosto relacionados ao sentido da visão, mas os olhos do coração. Ou seja, o olhar sobre aquilo que te atrai, que te anima, dá sentido à vida. Asaf aprendeu, e devemos aprender com ele, que realmente é valioso para se viver. Então o que importa é um coração puro, como ele disse, né? Que ele colocou aqui, né? Que ele diz assim: na verdade, eu vou ter purificado meu coração. Não. Vale a pena purificar o coração, né? Vale a pena lavar as mãos na inocência. Quantas pessoas presas ao pecado, na maledicência, no crime, no roubo, que trapaceia as pessoas, né? Hoje no nosso Brasil nós estamos vivendo um momento de grande limpeza. E tomara que continue assim, limpando, né, a política nacional, para que nós tenhamos um povo mais justo, né, um povo mais ordeiro. Uma das verdades que nos ajuda, a verdadeira prosperidade. Ponto 3. Uma das verdades que nos ajuda muito a não viver comparando a nossa vida com a de ninguém é, consequentemente, não adoecer. Por isso é a de que Deus verdadeiramente é o maior bem que temos, né? Como já dizemos, então, quando nós olharmos para o que nós temos de maior precioso, que é Deus, nada dessas outras coisas poderá nos afetar emocionalmente. Nada além de ter uma boa saúde pode se comparar com a certeza de ser um filho amado do Senhor, tendo como um Deus presente em todos os momentos da vida, ajudando em todas as circunstâncias, dando a certeza de uma vida com Ele por toda a eternidade. Nosso maior prazer é estar na presença de Deus e saber que Deus tem agradado na nossa vida espiritual, né? Riquezas, bens materiais, não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa abençoada por Deus e próspera, mas uma pessoa que realmente Deus olha assim, ó, isso aí eu posso contar, isso aí é que eu escolhi. Muitos estão enganados em relação à prosperidade. Apesar de Deus revelar-se a tempo todo nas Escrituras Sagradas, com aqueles que desejam nos encher de prazer e satisfação, poucos são os que encontram essa fonte de alegria no Senhor. No passado as pessoas tinham prazer de ir à casa do Senhor, andava, não tinha condições muitas das vezes de se alimentar direito, né, pelas dificuldades financeiras, mas tinha alegria de estar na presença, cantando, louvando a Deus. Isso nos diz que o maior bem é ter o Senhor. Ele quer ser a riqueza que ninguém jamais nos roubará. Um dia a falsa e passageira alegria do mundo acabará e tornará um lugar uma grande tristeza. Nesse mesmo dia, entrará na presença de Deus para viver eternamente em riqueza, conforto, alegria e prazer. Todo aquele que hoje sofre, chora, luta com dificuldade, inclusive financeira, ele não consegue ter neste mundo aquilo que tanto gostaria. Olha só o que eu falei, né? Quantos sofrem nesse mundo
desejam coisas que esse mundo poderia dar, né? Mas não conseguem. Mas eles têm um coração voltado para Deus. O dia da eternidade será o dia da verdade, né? E por isso que precisamos estar atentos ao nosso natural modo de fazer comparações. É importante. Então, um dia Deus enxugará de todos os nossos olhos, né, toda lágrima. E esse dia será o dia da eternidade, quando nós vamos ver realmente quem serviu a Deus, quem foi próximo na presença do Senhor. Para pensar e agir assim, já fechando o estudo, agradecendo desde já a todos que estiveram acompanhando esse estudo. O dilema de Asaf há tantos anos perdura até hoje na vida de muitas pessoas, porque existe corrupção, mentira, falsas alegrias na sociedade. Algumas perguntas sempre serão importantes para a nossa reflexão sobre esse tema. O que chama mais a atenção do seu coração? O que você mais aprecia em termos de valor? Vimos na vida de Asaf o problema que se enfrenta quando fazemos comparações. Você já passou por alguma semelhante? Que prejuízo comparação lhe trouxe? Seria capaz de compartilhar com o grupo? Vimos também que Asaf aprendeu a olhar de maneira diferente o que Deus fez, quem ele é e as suas valiosas bênçãos. O que isso produziu na vida de Asaf? Isso aqui são algumas perguntas, mas nós sabemos a resposta. Que o Salmo 73 nos sirva de parâmetro, inspiração para ter um coração mais voltado para o que tem real valor, nos livrando das doenças emocionais que a comparação pode produzir, né? Meu irmão, meu amigo, se você tem compartilhado conosco, né, tem analisado esse texto, gostaria de convidar para a próxima lição, né? Que nós estamos agora na lição 9, já estamos quase concluindo essas lições, né? Que Deus possa assim nos abençoar.